Você já sentiu que o silêncio de alguém dizia muito mais do que 1000 palavras? Quando falamos de alma gêmea, esse silêncio não é vazio, mas um código secreto, uma forma misteriosa que revela que algo profundo está acontecendo além da lógica e da razão. É como se o universo tivesse desenhado um fio invisível, conectando dois corações que, por mais distantes que pareçam, nunca deixam de pulsar em sintonia. Esse laço espiritual é uma força que não pode ser ignorada. Mesmo quando existe separação, saudade ou espera dolorosa, a conexão invisível continua vibrando, como uma chama que nunca apaga. Você pode até tentar racionalizar, mas dentro da jornada espiritual não há como fugir. O reencontro espiritual já foi escrito pelas leis do tempo divino. Talvez você esteja vivendo isso agora. Noites em que a ausência fala mais alto. Dias em que sinais do universo surgem como lembretes de que existe algo maior em andamento. Números repetidos. Sonhos reveladores. Encontros inesperados. Tudo parece parte de um quebra-cabeça espiritual que vai se completando pouco a pouco, até revelar uma verdade inegável. E é justamente nessa mistura de silêncio, espera e sincronicidade espiritual que a transformação acontece. Não é apenas sobre o outro, mas sobre você também. Autoconhecimento, cura espiritual, crescimento interior. O reencontro com a alma gêmea é reflexo do reencontro consigo mesmo. Porque o amor incondicional só floresce quando a preparação espiritual já cumpriu seu papel. Seja qual for o ponto da sua caminhada, saiba que cada pausa, cada saudade que ensina e até cada separação espiritual não são castigos, mas passos orquestrados pelo universo. O silêncio pode parecer duro, mas guarda a promessa de algo muito maior. O reencontro inevitável das almas que já se escolheram antes mesmo de se encontrarem aqui. Muitas vezes, o silêncio de uma alma gêmea não significa desinteresse, mas sim intensidade. Ele é um código secreto, uma forma misteriosa que o coração encontra para se comunicar quando as palavras não são suficientes. Esse silêncio que fala é carregado de significados ocultos, como se fosse um idioma invisível compreendido apenas por quem compartilha esse laço espiritual. Esse comportamento pode causar confusão. Quem observa de fora pode pensar que é frieza, mas quem sente por dentro sabe que é diferente. A conexão invisível não precisa de declarações constantes para existir. É como um fio invisível que continua firme, mesmo quando a voz se cala. O silêncio se torna a prova de que a chama que nunca apaga está viva e presente. Imagine, por exemplo, duas pessoas que passam dias sem se falar, mas sentem as mesmas emoções, têm os mesmos sonhos ou até pensam uma na outra ao mesmo tempo. Isso não é coincidência. É sincronicidade espiritual. O silêncio, nesse caso, é apenas o espaço onde o universo escreve mensagens sutis, lembrando que há uma jornada espiritual acontecendo em segundo plano. Claro que esse silêncio pode ser doloroso. A espera se torna pesada, a mente cria dúvidas, e o coração se pergunta se ainda existe reciprocidade. Mas é aí que entra o aprendizado. Enxergar o silêncio não como rejeição, mas como preparação espiritual. Cada pausa do universo é uma chance de amadurecer, crescer e se fortalecer para o reencontro espiritual que está por vir. No fim, o silêncio que fala alto é um presente disfarçado. Ele obriga a olhar para dentro, a desenvolver autoconhecimento e a perceber que o amor incondicional não precisa ser gritado para existir. Ele vibra em silêncio, se revela nos sinais do universo e guia dois corações até o momento certo. O vínculo espiritual entre almas gêmeas é algo que desafia qualquer explicação lógica. É como se um fio invisível unisse dois corações, mantendo-os conectados mesmo quando a distância física insiste em separá-los. Esse laço espiritual não depende de presença constante ou de palavras ditas, porque nasce em um lugar onde o tempo e o espaço não têm poder. Muitos descrevem essa conexão como uma chama que nunca apaga. Por mais que a vida siga caminhos diferentes, existe sempre aquela sensação de que algo continua vivo, vibrando em silêncio. O reencontro espiritual, nesse caso, não é uma possibilidade, mas uma certeza escrita pelo universo. E é justamente essa certeza que sustenta a esperança durante as pausas do caminho.
Um exemplo prático acontece quando você pensa em alguém e, no mesmo instante, essa pessoa envia uma mensagem ou aparece de alguma forma inesperada. São encontros aparentemente casuais, mas que revelam a sincronicidade espiritual em ação. Não importa o quanto a razão tente justificar, o coração sabe que é o fio invisível trabalhando em silêncio. Esse laço espiritual também funciona como um espelho da alma. A conexão invisível faz com que um sinta as dores, alegrias e até os medos do outro. Não é raro perceber mudanças de humor sem motivo aparente, apenas porque a alma gêmea está passando por algo intenso. Essa interligação mostra que o vínculo ultrapassa a matéria e se manifesta no plano energético. No fim, o vínculo espiritual entre almas gêmeas é a prova de que existe um roteiro maior guiado pelo tempo divino. Ele é como um quebra-cabeça espiritual, em que cada peça, por mais distante que pareça, tem o seu lugar exato. E quando todas se encaixam, o reencontro inevitável acontece, trazendo clareza, cura espiritual e amor incondicional. A conexão entre almas gêmeas é intensa e transformadora, mas nem por isso é fácil. Pelo contrário, ela funciona como um espelho da alma, refletindo não apenas a luz, mas também as sombras que muitas vezes preferimos esconder. Quando esse laço espiritual desperta, ele traz à tona emoções profundas, feridas antigas e padrões que precisam ser curados. Esse processo pode ser desconfortável, porque nos obriga a encarar nossas vulnerabilidades. A alma gêmea não aparece apenas para confirmar o que há de belo em nós, mas também para revelar o que precisa ser transformado. É como se o universo dissesse: olhe de frente para aquilo que você tem evitado, porque só assim poderá viver o amor incondicional. Um exemplo comum é quando a chegada dessa conexão invisível ativa sentimentos de insegurança, ciúmes ou medo do abandono. Essas reações não acontecem por acaso, mas porque o vínculo espiritual age como um catalisador de cura. O que antes estava adormecido dentro de nós se manifesta, pedindo atenção, autoconhecimento e transformação pessoal. É justamente nesse confronto entre luz e sombra que nasce a oportunidade de crescimento interior. Ao invés de fugir do desconforto, podemos usá-lo como combustível para a preparação espiritual. Ler livros de autodesenvolvimento, como O Poder do Agora de Eckhart Tolle ou Quem Pensa Enriquece de Napoleon Hill, pode ajudar a transformar essas emoções em sabedoria prática. No fim, os desafios da conexão são convites disfarçados. Eles nos mostram que o reencontro espiritual não vem para preencher vazios, mas para ensinar a sermos inteiros. É preciso coragem para atravessar esse processo, mas a recompensa é clara. Um amor verdadeiro que nasce da cura espiritual e do despertar da alma. O tempo divino não segue o relógio humano. Muitas vezes, sentimos ansiedade para que o reencontro espiritual aconteça logo, mas a verdade é que o universo tem sua própria sincronicidade. Cada pausa, cada afastamento e até cada silêncio que fala alto faz parte de uma preparação espiritual. Não se trata de demora, mas de amadurecimento. É como se o universo montasse um quebra-cabeça espiritual em silêncio. Você pode não entender agora por que certas portas se fecham, por que amizades se afastam, ou por que as coisas parecem travar. Mas mais tarde, ao olhar para trás, perceberá que cada detalhe tinha propósito. Esse fio invisível é conduzido pelo tempo certo, nunca pelo nosso imediatismo. Um exemplo claro disso é quando tentamos forçar um relacionamento a dar certo, e apesar do esforço, nada flui. Anos depois, quando já crescemos em autoconhecimento e cura espiritual, reencontramos aquela pessoa ou alguém que ressoa com a mesma energia. Nesse momento, entendemos que o intervalo necessário foi apenas parte do preparo divino. O tempo divino também se manifesta nas sincronicidades espirituais. Você já reparou como números repetidos, como 11 ou 22, aparecem nos momentos em que mais precisamos de confiança? Esses sinais do universo são lembretes sutis de que tudo está se alinhando. Não é coincidência. É a vida mostrando que o processo está em andamento. No fim, confiar no tempo divino é um ato de fé. É aceitar que a espera dolorosa também é uma mestra, que a saudade que ensina tem valor e que cada pausa do universo guarda uma lição. Quando essa consciência desperta, o coração se acalma
porque entende que o amor incondicional floresce não na pressa, mas no momento exato em que as almas estão prontas. A espera pode parecer um castigo, mas na jornada espiritual das almas gêmeas, ela é um dos maiores mestres. O silêncio que fala alto, a distância inesperada e a saudade que ensina não aparecem para punir, mas para fortalecer. É no vazio da ausência que muitas vezes descobrimos a força interior que nem sabíamos que tínhamos. Durante esse intervalo necessário, o coração é convidado a olhar para dentro. Em vez de buscar fora o preenchimento, surge a oportunidade de desenvolver autoconhecimento e cura espiritual. A saudade funciona como um espelho da alma. Mostra o que ainda dói, mas também revela o que precisa ser transformado. Assim, o reencontro espiritual se torna mais maduro e consciente. Um exemplo claro acontece quando alguém passa por uma separação espiritual dolorosa. No início, a mente insiste em chamar de perda, mas com o tempo, percebe-se que foi um período de preparação espiritual. Muitas pessoas descobrem novos talentos, cultivam novos hábitos ou encontram força em leituras inspiradoras que mudam sua perspectiva de vida. A espera também ensina paciência e confiança no tempo divino. É nesse período que sinais do universo se tornam mais frequentes. Sonhos reveladores, encontros inesperados e até números repetidos como 1111 ou 22.22 aparecem para confirmar que o fio invisível ainda está ativo. Essas sincronicidades espirituais trazem esperança e mostram que a jornada não está estagnada, mas em movimento sutil. No fim, a espera dolorosa se transforma em crescimento interior. O silêncio não é vazio, mas espaço de preparo. A distância não é fim, mas etapa de fortalecimento. E a saudade não é fraqueza, mas prova de que a chama que nunca apaga continua viva. É nesse cenário que a alma aprende a se tornar inteira para finalmente viver o amor incondicional. Os sinais do universo funcionam como lembretes sutis de que a jornada espiritual está em andamento. Muitas vezes, eles aparecem no meio da rotina, de forma tão inesperada que não dá para ignorar. Um número repetido no relógio, um sonho revelador, ou até um encontro inesperado podem carregar mensagens profundas, como se fossem códigos secretos confirmando que o fio invisível ainda está ativo. Números repetidos como 1111 ou 2222 são um exemplo clássico. Eles surgem em momentos de dúvida ou ansiedade, como um recado silencioso. Confie no processo. Essa sincronicidade espiritual não é coincidência, mas um alinhamento entre o mundo interior e a ordem maior do universo. É como se o tempo divino piscasse diante de você, lembrando que tudo está no caminho certo. Os sonhos também são ferramentas poderosas nessa conexão. Muitas pessoas relatam experiências em que reencontram sua alma gêmea em cenários simbólicos ou recebem mensagens que trazem clareza. Esses sonhos reveladores funcionam como ensaios espirituais, preparando a consciência para o reencontro espiritual que está por vir. Os encontros inesperados também não devem ser vistos como mero acaso. Quantas vezes você já encontrou alguém no momento exato em que mais pensava nessa pessoa? Essa coincidência aparente é, na verdade, a manifestação do laço espiritual que transcende o espaço físico. São pausas do universo que se transformam em confirmações. No fim, os sinais do universo são como uma linguagem secreta entre você e o divino. Eles não vêm para apressar o processo, mas para fortalecer a confiança. Quanto mais você aprende a reconhecer esses sinais e integrá-los ao seu crescimento interior, mais clara se torna a percepção de que o reencontro espiritual já está escrito nas entrelinhas do destino. Encontrar uma alma gêmea não é sobre perfeição, mas sobre despertar. E esse despertar quase sempre exige um processo profundo de cura espiritual. As feridas do passado, as dores guardadas e até os traumas que pareciam esquecidos vêm à tona como parte dessa jornada. O laço espiritual funciona como um espelho da alma, mostrando exatamente aquilo que precisa ser trabalhado para que o amor incondicional floresça. Esse processo pode ser intenso e até doloroso, mas nunca é punitivo. É como o ouro purificado pelo fogo. As chamas não destroem, apenas removem o que é impureza, revelando o brilho verdadeiro.
Do mesmo modo, cada lágrima, cada silêncio que fala e cada separação espiritual cumprem o papel de preparar o coração para viver um reencontro espiritual com mais clareza e maturidade. Um exemplo prático é quando alguém, após uma decepção amorosa, decide mergulhar em autoconhecimento. Em vez de repetir padrões, essa pessoa busca terapia, práticas espirituais ou leituras transformadoras, como O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. O resultado é crescimento interior. Ao curar as próprias feridas, abre-se espaço para uma conexão invisível mais saudável e plena. O mais interessante é que essa cura não afeta apenas você, mas também reverbera na alma gêmea. Como se o fio invisível transmitisse as transformações pessoais de um para o outro. Quando você escolhe perdoar, se libertar ou transformar padrões, esse movimento ecoa energeticamente, criando condições para que ambos evoluam juntos, mesmo à distância. No fim, o processo de cura espiritual é inevitável, porque sem ele, o amor verdadeiro não encontra terreno fértil. É essa preparação espiritual que transforma feridas em força, dores em sabedoria e traumas em clareza interior. Só então, a alma está pronta para reconhecer que o reencontro espiritual não é apenas destino, mas também conquista de quem ousou se transformar. A separação entre almas gêmeas pode ser um dos momentos mais dolorosos da jornada espiritual. Porém, ao contrário do que muitos pensam, ela não significa fim, mas um intervalo necessário. O universo usa essa pausa como parte do tempo divino para que cada alma encontre força em si mesma. É nesse espaço de silêncio, que fala alto, que nasce a chance de amadurecer. Esse afastamento funciona como o arco e a flecha. Para que a flecha voe longe e acerte o alvo, é preciso primeiro tensionar o arco. Esse esticar dói, mas dá a força e a direção certas. Da mesma forma, a separação espiritual estica os corações, gerando dor e saudade que ensina, mas prepara ambos para um reencontro espiritual mais intenso, profundo e verdadeiro. Durante esse período, a solidão se transforma em mestre. O silêncio que parecia vazio se revela como espelho da alma, mostrando fragilidades e apontando para o crescimento interior. A saudade molda, as pausas do universo fortalecem, e pouco a pouco, a preparação espiritual acontece de forma invisível. É uma fase em que a alma aprende a ser inteira por si mesma. Um exemplo comum é quando duas pessoas precisam seguir caminhos diferentes antes de se reencontrarem. Muitas vezes, um deles precisa desenvolver autoconhecimento, enquanto o outro passa por processos de transformação pessoal. No fim, cada experiência vivida nesse intervalo contribui para que ambos estejam prontos para viver um amor incondicional. No fim, a separação é apenas parte do quebra-cabeça espiritual. Ela não anula o fio invisível, apenas o fortalece. E quando o reencontro acontece, tudo faz sentido. As dores viram aprendizado, os silêncios viram preparação, e o amor retorna com a força de uma chama que nunca apaga. A jornada das almas gêmeas não transforma apenas o coração, mas toda a vida ao redor. Muitas vezes, quando esse laço espiritual desperta, mudanças começam a acontecer de forma inesperada. Amizades se afastam, ciclos se encerram e até o trabalho pode mudar de rumo. Tudo isso faz parte do preparo divino, porque a alma precisa estar alinhada para receber o reencontro espiritual. Essas transformações podem parecer confusas ou até injustas no início. Você pode se perguntar por que pessoas queridas se distanciam ou por que portas se fecham. Mas com o tempo, percebe que essas pausas do universo são necessárias para abrir espaço ao novo. É como o casulo da borboleta. No escuro e no silêncio, ocorre a metamorfose que prepara o voo. Um exemplo prático é quando alguém passa por mudanças drásticas, como trocar de cidade, encerrar uma relação ou perder um emprego. E tempos depois, entende que tudo isso foi fundamental para encontrar sua alma gêmea. O fio invisível guia cada detalhe, e mesmo as aparentes perdas se revelam como movimentos de proteção e alinhamento. Essas transformações também afetam o crescimento interior. Elas ensinam resiliência, desprendimento e confiança no tempo divino.
Ao aceitar que nada é por acaso, você desenvolve clareza interior e fortalece sua fé nos sinais do universo. Isso é parte da preparação espiritual que garante que o reencontro aconteça no momento mais propício. No fim, as transformações da jornada não são obstáculos, mas degraus. Cada mudança é uma peça do quebra-cabeça espiritual que o universo monta em silêncio. E quando o coração entende isso, a resistência cede espaço para a rendição, permitindo que o amor incondicional floresça com toda a sua intensidade. Confiar no plano maior é talvez o passo mais desafiador da jornada espiritual. A mente gosta de ter controle, de prever resultados e de exigir respostas imediatas. Mas o laço espiritual entre almas gêmeas segue outra lógica. Ele obedece ao tempo divino. Essa confiança exige entrega, fé e coragem para acreditar que, mesmo sem entender cada detalhe, o reencontro espiritual já está escrito. Essa entrega não é passividade, mas uma escolha consciente. Significa continuar vivendo, cultivando o autoconhecimento, investindo no crescimento interior e aceitando as pausas do universo como parte da preparação espiritual. É como soltar as rédeas e permitir que o fio invisível faça o seu trabalho, guiando cada passo sem pressa, mas com precisão. Um exemplo claro é quando, depois de inúmeras tentativas frustradas, alguém finalmente decide parar de forçar e começa a cuidar de si. Nesse momento, portas inesperadas se abrem, encontros acontecem e os sinais do universo se intensificam. É a prova de que a confiança transforma mais do que a insistência. Confiar no plano maior também é acreditar que nada é capaz de romper o que já foi escolhido pela alma. Nem a distância, nem o silêncio, nem as esperas dolorosas. O amor incondicional não depende de circunstâncias externas, mas da certeza interna de que o universo nunca falha em cumprir seu papel. Esse é o segredo que acalma a ansiedade e fortalece o coração. No fim, a confiança no plano maior é a chave que encerra o ciclo de dúvidas e abre o portal espiritual do reencontro. Quando você se rende com fé e coragem, descobre que não precisa correr atrás do que já está destinado. Tudo flui naturalmente. E a chama que nunca apaga se manifesta em sua plenitude, iluminando o caminho de duas almas que nasceram para se reencontrar. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que nada nessa jornada é por acaso. O silêncio que fala alto, as esperas dolorosas, as separações espirituais e até as transformações inesperadas fazem parte de um plano maior. Cada detalhe é um convite para o crescimento interior, para a cura espiritual e para o despertar da alma. Agora, a grande pergunta é: você está disposto a confiar nesse processo? Em vez de olhar para o silêncio como ausência, pode enxergá-lo como um código secreto, um sinal de que o universo está preparando o reencontro espiritual no momento certo. Essa confiança é a chave para transformar dor em força, dúvida em fé e espera em esperança. Pense em quantas vezes você tentou controlar o que, no fundo, já estava escrito pelo destino. Quantas portas forçadas acabaram não se abrindo. E quantos sinais do universo você ignorou por achar que eram coincidências? Talvez seja a hora de parar de lutar contra a sincronicidade espiritual e simplesmente se permitir viver o fluxo do plano maior. O reencontro das almas gêmeas não é apenas sobre encontrar alguém especial, mas sobre se reencontrar consigo mesmo. É sobre reconhecer sua essência, aprender com o espelho da alma e se preparar para viver um amor incondicional que ultrapassa o tempo e o espaço. Esse é o verdadeiro propósito da jornada espiritual. E, se essa mensagem falou com você, eu deixo um convite. Reflita sobre os sinais que o universo tem colocado em sua vida. O que eles estão tentando lhe mostrar? Como você pode se abrir mais para a preparação espiritual que já está acontecendo? Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir.